Graças a paz, queridos, tudo bem? Aleluia, louvado seja Deus. É uma alegria, um prazer tê-lo aqui mais uma vez e nós estarmos aqui meditando na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu louvo a Deus que você tem se colocado à disposição para que Deus fale ao seu coração. Quando Deus quer falar conosco e nós abrimos o nosso coração, nós somos comparados por Jesus como aquela terra boa, aquela terra que recebe a palavra dele, que é a semente, e quando assim é, essa palavra ela dá frutos, essa palavra ela traz resultados para a nossa vida. O que é o fruto senão o resultado para a nossa vida? Senão aquilo que nós estamos precisando muitas vezes vai vir e vai acontecer através da palavra de Deus que a gente deixa penetrar no nosso coração e trazer resultados efetivos. Então, eu espero com toda a minha sinceridade que você tenha usado esses tempos que nós estamos passando juntos aqui de meditação da palavra de Deus e colocá-las em prática na tua vida e levar elas para o seu dia a dia, para que ela deixe de ser apenas uma teoria e seja algo prático na vida de cada um de nós. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Queria hoje abordar um tema com você a respeito da ansiedade, né? Nós estamos vivendo um tempo em que as coisas elas estão cada vez mais difíceis, elas estão cada vez mais complicadas e a ansiedade ela tem tomado o coração de muitas pessoas, né? O que eu percebo é que a ansiedade muitas vezes tem atrapalhado as pessoas em tempos de crise como esse que nós estamos vivendo. Não é fácil a gente lidar com a ansiedade, né? E o que é a ansiedade? Por definição, a ansiedade, ela é as preocupações excessivas que nós temos. A ansiedade, ela é definida pelo volume dos nossos pensamentos em relação a determinado problema. Quanto mais eu penso num problema, quanto mais os meus pensamentos em relação a um problema, eles são intensos, profundos, e eu fico ali cada vez mais pensando em um determinado problema, mais eu estou proporcionando um ambiente propício à ansiedade. Nós podemos dizer que a ansiedade ela brota através dos nossos pensamentos e principalmente com relação à intensidade deles, o quanto os nossos pensamentos e preocupações são excessivas em relação a um problema. Isso vai gerar em nós a ansiedade. A pouca intensidade, algo dosado, sem excesso das nossas preocupações, é algo até louvável, porque nós nos preparamos em relação a um problema, nós nos planejamos em relação a determinado problema, quando a gente sabe dosar a nossa preocupação em relação a ele. Mas quando nós não temos essa dosagem, quando nós não sabemos gerenciar os nossos pensamentos no que diz respeito ao volume deles para um determinado problema, aí vem a ansiedade, ou o que muitos psicólogos chamam também o transtorno da ansiedade. E o transtorno da ansiedade, porque a gente acaba muitas vezes não controlando os nossos pensamentos, porque a gente muitas vezes não consegue controlar a intensidade dos nossos pensamentos em relação a um problema,
esse transtorno de ansiedade vai trazer para nós consequências, inclusive para a nossa saúde. Por definição, o transtorno de ansiedade pode causar, entre outras coisas, frequência cardíaca elevada, para você ter uma ideia. O transtorno de ansiedade pode causar em nós uma respiração rápida, transpiração, sensação de cansaço. A pessoa se sente sempre cansada, muitas vezes, só pelo fato de estar ansiosa, porque o volume de pensamentos que ela tem em relação a determinado problema levam ela a essa transpiração e cansaço físico até, e que vem tudo de um emocional, vem tudo desses pensamentos que não estão sendo bem gerenciados. Então isso é um problema muito sério, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão dentro de casa, confinadas, e inevitavelmente então você começa a se preocupar em relação a muitas coisas. Você começa a direcionar os seus pensamentos de repente para um determinado problema, seja ele financeiro, seja ele da sua saúde, inclusive, porque nós estamos falando de uma pandemia aí também, né? E talvez você esteja muito preocupado e vive o tempo todo pensando na sua saúde, na saúde da sua família, dos seus filhos, de pais que você tem que estão numa zona de risco, pessoas que você ama e que estão numa zona de risco. Então você, quando começa a pensar muito em determinados problemas, principalmente no cenário que nós estamos vivendo hoje, é inevitável que a ansiedade, o transtorno dessa ansiedade, ele venha à tona. E aí a gente muitas vezes acaba ficando com esses problemas físicos na nossa própria saúde, começa a ficar então ela delimitada por conta disso. Então é um problema muito sério, tudo porque nós não conseguimos gerenciar os nossos pensamentos, dosá-los, controlar os nossos pensamentos em relação a determinados problemas. E aí a gente vai ficando cada vez mais ansioso por essa falta de gestão do pensamento. E é interessante porque Deus quer que você tome as rédeas dos seus próprios pensamentos. Deus quer que você gerencie melhor os seus pensamentos em momentos de crise, como nós estamos vivendo hoje. Deus quer e precisa, para o seu próprio bem, de que você consiga filtrar melhor os seus pensamentos, dosar melhor as coisas que você tem pensado. E a maior prova de que Ele quer isso para a sua vida é um texto que eu separei para ler com você hoje, que está lá em Mateus. Mateus capítulo 6 e o versículo 25. Eu quero ler com você o versículo 25 ao 27. Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 27. Se você estiver com a sua Bíblia, pode abri-la, e eu quero ler esse texto com você, onde Jesus nos dá algumas recomendações de como nós podemos gerenciar melhor os nossos pensamentos, ou a intensidade deles, com relação a determinados problemas na nossa vida, e evitar esse transtorno de ansiedade. Veja o que diz o texto, Mateus 6, 25 ao 27. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Versículo 27. Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida?
Agora eu queria que você lesse o versículo 34, que Jesus fecha esse pensamento sobre a ansiedade. Ele diz assim no versículo 34: portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Aleluia. Aqui, quando Jesus, no versículo 26, ele fala das aves do céu, que elas não trabalham, e mesmo assim Deus cuida delas. E aí Jesus diz: será então que Ele não vai cuidar de vocês, que tem muito mais valor do que as aves do céu? É uma pergunta que Jesus faz. Então, Ele faz essa pergunta porque Ele quer despertar em nós o senso de valor que nós temos para Deus. A primeira recomendação que Jesus nos dá para que a gente gerencie melhor os nossos pensamentos, para que a gente consiga controlar a intensidade dos nossos pensamentos em relação a determinados problemas, a primeira recomendação de Jesus é que a gente perceba o nosso valor para Deus. Porque se você perceber o valor que você tem para Deus, você vai ficar tranquilo em relação ao cuidado que Ele tem para com você. Porque enquanto você não perceber o seu valor para Deus, você não vai perceber o cuidado que Deus tem para a sua vida. E deixa eu dizer algo para você, que Deus olha para você com muito amor, porque para Ele você tem muito valor. Para Ele você é inestimável em valor. Ele ama você. E porque Ele ama, e porque para Ele você tem muito valor, Ele vai cuidar de você. Quando a gente se apercebe disso, quando a gente entende isso, a gente começa a popular a nossa mente com pensamentos de paz, pensamentos de cuidado, sabendo que Ele cuida de nós porque nós temos muito valor para Ele. Imagine um pai ou uma mãe, o quanto que um filho não tem valor para esse pai e essa mãe. E proporcionalmente ao valor que um pai e uma mãe têm para com um filho, é também proporcional o cuidado que eles vão ter por aquele filho. Então saiba você, que se você começar a perceber o valor que você tem para Deus, que é a pergunta de Jesus: não tem de vós muito mais valor? Quando nós começarmos a perceber o valor que nós temos para Deus, não tenha dúvidas que nós vamos começar a ter certeza do cuidado dele para conosco. Então a gente vai começar a gerenciar melhor os nossos pensamentos, sabendo pensar cada vez mais em coisas que Deus tem para nós e não em problemas que podem acontecer e a gente perca o controle da nossa vida, porque a gente se sente cuidado, a gente vê o nosso valor para com Deus. Perceba o seu valor para Deus. Perceba. Precisamos acordar para o valor que nós temos para Deus, para o quanto que Ele nos ama. Se você tem dúvidas do valor que você tem para Deus, consequentemente você vai ter dúvidas do cuidado que Ele tem por você. Então entenda isso, meu amado. E se você ainda não entendeu esse valor que você tem para Deus, para eliminar as suas dúvidas do valor que você tem para Deus, pense no texto bíblico que diz que ainda que uma mãe abandonasse o seu filho, Ele jamais abandonaria. Olha que coisa linda. Imagina um amor que uma mãe não tem pelo seu filho, e a Bíblia diz que ainda que ela abandonasse um filho, Ele, que é Pai Celestial, jamais vai abandonar. Olha o valor que você tem para Deus. Então não há motivos para a ansiedade ou o transtorno dela.
Se você ainda tem dúvidas do valor que você tem para Deus, pense no texto aonde Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer na cruz por todos nós. Veja o amor que Ele tem por nós, o valor que você tem para Ele, à medida em que Ele fez um sacrifício inestimável, sem precedentes na história da humanidade. Tanto é que ela foi dividida em sua história antes e depois de Cristo, porque Cristo é a representação do amor de Deus para a humanidade, mostrando a ela de fato que o homem, o ser humano em geral, ele tem valor para Deus. Você tem valor para Deus. Comece a perceber o valor que você tem para Deus, porque aí você vai ter certeza do cuidado dEle. Vai começar a gerenciar melhor os seus pensamentos, sabendo que Ele cuida de você. Pense no texto onde Jesus diz que ainda que tenha uma ovelha se desgarrada, e ela foge do aprisco, Ele deixa as 99 que estão em segurança e Ele vai atrás de uma, para que ela não se perca. Veja como Ele nos tem por valor. Veja como Ele corre atrás de um que seja. Talvez você ache e pense, mas será que eu tenho esse valor todo para Deus? O mundo tem bilhões de pessoas. Deus abandonaria as bilhões para ir atrás de você. Porque Ele é esse Deus que diz, Jesus, que abandona as 99 e vai atrás de uma. Uma alma para Deus tem um valor inestimável. Tanto é que quando essa alma se rende a Deus, a Bíblia diz que há festa no céu. Se há festa é porque uma alma tem valor. Percebe o seu valor para Deus? E que porque existe esse valor para Deus em relação à sua vida, não há motivos para ansiedade. Se você ainda tem dúvidas do amor de Deus, pense no texto de Romanos, que diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade nos poderá separar do amor de Deus. Não há nada que te separa do amor de Deus. Veja como para Ele você tem muito valor. Então concentre-se no valor que você tem para Deus. Como diz Jesus aqui nesse texto, não tendes vós muito mais valor do que as aves do céu? Perceba o seu valor e comece então a gerenciar melhor os teus pensamentos em relação aos seus problemas, não deixando a ansiedade te consumir. O segundo conselho e a recomendação de Jesus que nós vemos aqui para que a gente consiga gerenciar melhor os nossos pensamentos e não ser vítimas do distúrbio da ansiedade é que a gente questione o nosso estresse em relação a determinados problemas. Veja que no versículo 27 Jesus ele está dizendo: qual de vós poderá, com todas as suas preocupações, acrescentar um ano de vida a você mesmo? Ou um côvado à sua estatura, em outras traduções? O que Jesus está querendo dizer? Ou nos recomendando a fazer? Questione o seu estresse. Ele está querendo dizer que você ficar pensando tanto num problema, você ficar preocupado tanto com uma situação na sua vida, isso vai resolver alguma coisa? Isso vai adiantar alguma coisa para você? Isso vai solucionar o seu problema? Em última análise, aqui Jesus está falando para que a gente seja racional em relação aos nossos estresses com determinados problemas. O fato da gente estar pensando muito num problema, muito numa situação, muito numa pessoa que nos prejudica, isso vai nos resolver a vida? Isso vai resolver esse problema? Isso vai resolver essa situação? É o que Jesus está dizendo aqui no versículo 27. Adianta alguma coisa? Você vai colher algum benefício dessa insistência em relação
aos seus pensamentos para determinados problemas, de ficar pensando tanto. Tem gente que nem dorme. Tem gente que fica acordado pensando num problema, pensando numa situação. Nossa, eu preciso resolver isso, isso precisa ter um cabo, isso precisa terminar, eu preciso dar uma solução. Você acha mesmo, com toda a racionalidade que Deus nos deu, se a gente parar para pensar, o fato de você ficar pensando nesse problema, dioturnamente, constantemente, excessivamente, você acha que o fato de você pensar tanto nisso, isso vai se resolver? É o que Jesus está questionando. Ele está convidando a gente a sermos racionais diante dos nossos problemas, a trazer a razão, a lógica para as circunstâncias difíceis da nossa vida. Vale a pena? Vai resolver alguma coisa ficar pensando tanto nesse problema? Então, quando a gente começa a trazer essa lógica diante dos nossos problemas, fica mais fácil gerenciar os nossos pensamentos em relação a determinados problemas. Fica mais fácil a gente estar equilibrando os nossos pensamentos, pensando menos em determinadas situações, cortando o tempo que muitas vezes está em excesso, canalizado para um determinado problema. É isso que Jesus está nos recomendando. E, em terceiro e último, a recomendação que Jesus nos dá para que a gente possa gerenciar melhor os nossos pensamentos, está aqui no versículo 34, onde ele finaliza o seu pensamento em relação à ansiedade. E o conselho dele é que a gente se concentre no hoje, para que você gerencie melhor os seus pensamentos, não deixando que a ansiedade te engula. Você precisa se concentrar no hoje. Você precisa se concentrar nas coisas que estão acontecendo agora na tua vida. Porque é o que ele diz no versículo 34, ele está dizendo exatamente isso. Para não ficarmos inquietos pelo dia de amanhã, que o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O que Jesus está falando aqui em outras palavras? Concentre-se no hoje, viva o agora, um dia de cada vez. Pare de ficar olhando para o amanhã, pare de ficar olhando para as coisas que vão acontecer, pare de ficar olhando ou pensando em coisas que ainda nem aconteceram e deixando de viver o hoje, deixando de viver o agora, porque quando você assim o faz, você começa a projetar muito o seu futuro e só pensa muito no seu futuro, você começa a abrir portas para que os seus pensamentos sejam populados com coisas que ainda nem aconteceram e você deixa de viver o hoje. E a ansiedade vai te engolindo, ela vai te massacrando mesmo. Jesus está falando, olha, viva o agora, viva o hoje, concentre-se nas coisas que estão acontecendo na tua vida neste momento. Você acordou de manhã, você vai viver a tua vida, o que você tem hoje? Já separou, já fez lá a tua agenda para hoje? E aí quando você separa a tua agenda, falando tal horário até tal horário, eu vou fazer isso, eu vou resolver esse problema, você está se concentrando nisso? Porque se você não está vivendo hoje, você está deixando com que os seus pensamentos te engulam, preocupado com o amanhã. Concentre-se no hoje. E de maneira prática, uma das coisas que vai ajudar que você se concentre no hoje é não ficar ocioso, sem nada para fazer, principalmente nesses dias que nós estamos dentro de casa. Alguns têm um trabalho, fazem trabalhos nas suas empresas remotamente, outros talvez não tenham isso. De qualquer forma, se você tem ou não um trabalho para fazer em home office, ou se você tem ocupações para fazer, ou tem, mas elas são poucas e acabam não tomando o seu tempo todo como estaria na sua empresa se você tivesse ido lá trabalhar, então comece a se condicionar, a ter tarefas, a não ficar ocioso, porque quanto mais ociosos nós estamos no dia de hoje, mais nós vamos estar projetando o amanhã. E quanto mais a gente fica só projetando, só olhando o amanhã, esquece de viver o hoje, a ansiedade vai nos atropelando. Então Jesus está falando aqui, viva o hoje. Comece a se ocupar. Quando você tiver alguma ociosidade dentro do seu dia a dia, comece a delegar tarefas a você mesmo. Separe um espaço na tua casa, faça exercício físico. Exercício físico é uma coisa maravilhosa para que a gente ocupe a nossa mente e se concentre no hoje.
e faça as coisas e viva o dia de hoje, não deixando a ansiedade tomar conta dos nossos corações. É isso que Jesus está nos ensinando. E quando a gente faz dessa forma, obedecendo essa ordem imperativa de Jesus, porque é uma ordem que Ele nos dá, não andeis ansiosos. Quando a gente obedece e a gente vive essas recomendações que nós vimos aqui, que você ouviu, nós estamos cada vez mais nos munindo de ferramentas para que a gente consiga, de uma vez por todas, gerenciar melhor os nossos pensamentos, aquilo que passa pela nossa cabeça. A gente começa a se concentrar mais no valor que nós temos para Deus. A gente começa a questionar os nossos estresses. A gente começa a se preocupar com o hoje, se ocupando de coisas hoje. E dessa forma, a ansiedade não tem vez. A ansiedade não vai nos atropelar e viveremos bem. E viveremos em dias onde muitos estão perdendo a cabeça. Nós seremos uma referência de equilíbrio, uma referência de uma fé que traz para nós saúde emocional, de uma fé que traz para nós equilíbrio na sociedade que nós estamos vivendo, e seremos luz do mundo e sal da terra. Amém, amados? Glória a Deus. Que você possa então ter esta palavra no teu coração, que você possa deixar que essa palavra ela venha edificar a tua vida. Não esqueça de compartilhar essa live com outras pessoas, com seus amigos. Nós vamos também publicar esse vídeo no YouTube. Não esqueça de entrar no canal da nossa igreja, Comunidade aos Pés da Cruz Oficial, e ali curtir também, se inscrever nesse canal, curtir os vídeos, divulgar, porque eu tenho certeza que essas mensagens é para que edifique vidas, e você pode ser um canal de bênção para isso. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.